Você está ao vivo. Só começando a acessar. Oi, gente. Tudo bom? Como vão vocês? Essa noite de quarta-feira. Todos animados para a segunda semana de lives da maratona? Muita coisa ainda, hein? Essa semana que vem, tem assunto. Tá aparecendo bem certinho? Tá pegando bem? Acho que sim. Dá pra enxergar bem? Senão tu faz. Não, tá bacana. Vamos tirar isso aqui. Tá tudo certo. Muito show, então. Pessoal, então, segunda semana, né, de lives da nossa maratona. Teremos essa semana hoje, amanhã e sexta-feira lives ainda. E semana que vem também temos lives na segunda, quarta e sexta, tá? Hoje a gente vai falar sobre ovos. Vamos começar a fazer o gâteau basque. Amanhã a gente termina o gâteau basque. Na sexta-feira a gente vai falar sobre temperagem de chocolate. Vou demonstrar uma técnica de temperagem de chocolate também. Semana que vem teremos precificação, mervelot, várias outras coisas, ficha técnica. Então, ó, não pode perder porque as lives não ficam salvas. Só vou deixar até as 10 da noite como eu combinei sempre, tá? Quer falar uma coisa? O Zaid comentando aqui que precisa de aulas de inglês também. Zaid needs English, English lessons. See, I need to practice more, Zaid. I don't, I can't. Quem sabe mora, né? Yeah, I can't a whole life in English. No, not now. Viram que o meu inglês é assim, né? Mais ou menos. Mas assim, ele pega no tranco, depois ele vai. Talvez o meu francês seja um pouco melhor. Só que não. Ai. Pessoal, hoje então a gente vai falar sobre os ovos, né? Então, já falei antes ali, né, que a live vai ficar até as 10 da noite, tá? E aí, de hoje, amanhã e depois a gente sempre vai deixar as lives até as 10 da noite pra quem não conseguiu pegar o início, né? E quem já assistiu às aulas da Masterclass, né? A Masterclass já começou, já tiveram 2 aulas liberadas, né? Segunda e quarta, hoje de manhã também. Uma pequena introdução, né? Também. Uma segunda aula já com receita. Primeira era uma leve introdução, né? Da minha história, né? Algumas alunas minhas. A segunda já teve, hoje, né? Já teve aula de eclair. Eclair, receita super clássica francesa, com aquele cremô de chocolate que, olha, acho que pra mim, de longe, é o melhor creme de chocolate que tem. Nunca comi um tão bom, tão sedoso, tão cremoso, tão brilhante que nem aquele. Então vocês têm que fazer, tá? Baixa lá a apostila. Se tiverem qualquer dúvida, tem a área de comentários embaixo, tá? Para isso que serve a área de comentários lá, qualquer dúvida. Aproveite, né? Coloca lá, né? Aproveita e que tem essa chance lá, né? De entrar em contato comigo já direto, que eu já respondo, tá? O Zaid já comentou que vai aprender a falar português também. Yes. You need to learn how to speak in Portuguese. It's very, very easy. Não muito. Very easy. Just a little bit hard. Ok? Vamos começar então? Ele sempre tá nas minhas lives, o Zaid, quem não conhece, teve gente que eu sei que entrou hoje, né, nos últimos dias no meu perfil e tá me acompanhando há pouco tempo. O Zaid foi um aluno lá da escola de patisserie na França comigo, né? Ele estudou comigo lá e o Renan manda as lives, né? Quando a live começa, ele manda pros meus contatos, ele tá sempre lá e aí ele sempre recebe a notificação da live. Por isso ele tá sempre na minha live. Mas ele não entende nada, coitado. Então tá, vamos começar então a nossa live de ovos, né? Por que eu escolhi falar, né, do nada, assim, sobre ovos, né, de todos os ingredientes que tem? Porque pra mim, os ovos
são o mais importante na confeitaria, são o ingrediente mais importante na confeitaria. Talvez os ovos e o açúcar estão ali, né, lado a lado. Porque senão sem açúcar não tem doce, né? Confeitaria é doce, não adianta. E os ovos, eles são tão completos que nenhum outro ingrediente consegue substituir todas as funções, né, dos ovos na confeitaria. Então, por isso que hoje eu queria ressaltar essa questão dos ovos e falar, né, sobre eles, porque ainda hoje há muito erro cometido, né, em alguns doces. Não tem o resultado esperado por causa, né, que não soube, não entendeu muito bem como é que funciona essa questão dos ovos, né? E como eu sempre falo pra vocês, os 3 pilares da gente entender, dominar qualquer cozinha, né? Dominar a confeitaria. Eu ensino confeitaria francesa, então para dominar a confeitaria francesa, por exemplo, o que a gente precisa saber, os 3 pilares são conhecer os ingredientes, saber as técnicas, como aplicar as técnicas corretamente e conhecer as bases, né, receitas bases, para você ser livre e fazer depois desenvolver as suas próprias criações. Esses 3 pilares a gente precisa saber muito bem e dominar muito bem para conseguir se desenvolver na confeitaria e dominar a confeitaria francesa, por exemplo, tá? Então, os ovos, né, um ingrediente muito utilizado na confeitaria. Eu trouxe aqui um breve resumo, tem muito mais coisas que dá pra falar sobre ele, né? Mas aqui, ó, vira o meu desenho de ovos. E hoje vai começar também a receita do gâteau basque, né? Hoje a gente vai começar também a receita do gâteau basque e vai terminar amanhã, tá? Depois, quando eu terminar aqui a explicação, a gente vai fazer. O ovo, tá? Ele... aqui, né, a composição do ovo, como é que ele é formado. Tem a casca, né, casca porosa. Aí ele vem a clara que é composta normalmente de 88% de água, 11% de proteína, tá? Que é a albumina, né, a clara também é conhecida como albumina. Aí a gente tem aqui a gema, né, centralizada. A gema que é composta principalmente de gordura, proteína, minerais e água, tá? Mas a maior quantidade dela é água e gordura, tá? A gema. Aí a gente tem a calasa. Calasa é aquele fiozinho branco, que às vezes a gente quebra o ovo, não tem uma membranazinha branca assim, compridinha. Essa é a calasa, tá? Ela tem uma cordinha em cima e uma embaixo, e ela serve para manter a gema centralizada, ok? Aí a gente tem um bolsão de ar, não sei se vocês já repararam, quando a gente abre o ovo, tem uma pelezinha que tem um arzinho dentro. Esse ar é uma fonte, né, de oxigênio para o embrião que vai ali depois, que iria, né, nascer um pintinho, ia virar pintinho. Então ela tá ali para isso também, tá? E o que é essa coisinha vermelha aqui? Essa pintinha vermelha, não sei se você já quebrou um ovo e... Meu Deus, parece que tem um bicho aqui. Não. Já quebrou um ovo, eu tinha uma pintinha vermelha. Eu já escutei que é um pintinho que não deu certo e aí ficou ali. Já escutei cada coisa que a gente não se acredita. Eu por muito tempo eu acreditei nisso, mas não é, tá? Isso aqui é uma pintinha, não é em todos os ovos, é só de vez em quando aparece um e outro. É uma pintinha de sangue, tá? Que na hora de formar, né, a gema acabou meio que uma membranazinha, né, de sangue, se rompeu e aí ela formou essa manchinha de sangue ali no ovo, mas ele é totalmente normal, né, para consumo, ele pode ser utilizado normalmente, ele tá bom para consumo, né, então não tem problema nenhum se tem essa manchinha de sangue ali no ovo, não vai alterar em nada e também não vai fazer mal para ninguém, tá? Então, os cuidados que a gente tem que ter com o ovo, tá? Já que a gente usa muito e eles são um ingrediente caro, né? Dentro da nossa receita, eles são mais caros do que o trigo e o açúcar até, né? Então, os cuidados pra gente manter o nosso ovo, né, por mais tempo e fresco, tá? Manter ele sempre refrigerado, em ambientes refrigerados há menos proliferação de bactérias, tá? E a gente vai saber que esse ovo ele tá mais velho, né? Já não tá mais tão bom assim. Quando ele tiver com cheiro forte, quando ele tiver mais líquido
né, tanto a clara quanto a gema estiver mais líquida. A gente quebra ele já espalha assim bem rápido. A clara a gente vê que tá bem líquida, a gema também se rompe muito fácil, então a gente sabe que o ovo ele já tá um pouquinho mais velho, tá? E aí a gente tem que cuidar, né, manter em um ambiente refrigerado, porque a casca ela é porosa, né? Ela absorve cheiros, absorve o calor, claro, né? Então, para manter ele, né, mais fresco por mais tempo, manter refrigerado, e quando for usar, tira e deixa em temperatura ambiente para usar ele em temperatura ambiente, tá? Então, assim, ó, quanto mais velho também o ovo, mais alcalino ele fica e mais proliferação de bactérias pode ter. Bactérias não se desenvolvem em meio alcalino, né? Em meio ácido, elas só se desenvolvem em meio alcalino, tá? Então, cuidar também de quem a gente compra, né? Ter certeza que são ovos frescos que a gente está comprando, ok? E aí, outro cuidado que a gente tem que ter, daqui eu já comentei uma vez com vocês, mas eu vou repetir, né? É a questão da pasteurização dos ovos, né? Como que a gente faz para, então, matar qualquer micro-organismo patogênico, né? Que faça mal pra gente. A gente não vai saber se aquele ovo está contaminado com salmonela, por exemplo, ou não, né? Ou qualquer outro micro-organismo. Então, para você pasteurizar os ovos, você precisa deixar ele a 60 graus, no mínimo a 60 graus, por 3 minutos e meio, tá? Precisa ficar no mínimo nessa temperatura por 3 minutos e meio para matar qualquer micro-organismo patogênico dos ovos, tá? E aí, você me pergunta, né? Ah, Patrícia, mas o ovo ele coagula também a 60 graus. E aí, como é que faz? Né? Se ele coagula, quer dizer que ele se firmou, né? As proteínas se firmaram a 60 graus, mas também eu preciso pasteurizar ele. Eu não posso não quero esse ovo cozido, né? Preciso ele líquido ou cremoso ainda para fazer a minha preparação. Cremoso não, líquido, né? Aí, toda vez que a gente vai pasteurizar um ovo, dificilmente a gente vai fazer ele sozinho, né? Não vai botar ele na panela ou em banho-maria sozinho e ficar ali controlando a temperatura até 60 graus, porque ele vai coagular. Sozinho não tem como. Agora, toda vez que a gente mistura açúcar, leite, amido de milho, suco de alguma fruta nesse ovo, né? Ou só na gema, ou só na clara também, esses ingredientes, eles diluem as proteínas dos ovos, tá? E alguns deles impedem a coagulação tão rápida a 60 graus. Ela aumenta, toda vez que a gente dilui essas proteínas ou mistura com açúcar, né, o amido, ele aumenta essa temperatura de coagulação. Então faz o ovo aguentar mais tempo em temperaturas altas, tá? Por isso que a gente consegue pasteurizar os ovos, sim, claro que misturado, né? Como eu falei, com algum outro ingrediente, mas a gente consegue. Perguntinha só, você vai falar do peso da casca, clara e gema mais adiante? Não estava aqui no meu cronograma, mas eu posso falar, tá? O ovo pesa, mas é que é uma coisa muito variável. Não tem como, assim, eu dizer exatamente, porque vocês já viram, né? Que existe ovo desse tamanho e ovo desse tamanhão, né? Mas em média o ovo pesa 50 gramas, a clara 30 e a gema 20. Tá? Um ovo de tamanho médio. Só que isso, assim, varia muito, muito. Né? O que pode ser médio pra mim, não é médio pra você. Então, né? Mas, esses são os pesos, tá? E aí, congelamento. Dá pra congelar ovos? Dá. Melhor é congelar separado, tá? As claras você congela sozinhas, sem nada. Só põe, né, numa embalagem bem vedada, coloca a data e tudo mais. E as gemas você precisa colocar ou uma pitada de sal ou uma pitada de açúcar, tá? Um desses dois ingredientes mistura junto com o garfinho, a gema, fecha e coloca pra congelar, aí você consegue retirar. Porque se você congelar a clara sozinha, se você congelar a gema sozinha, ela vai descongelar muito borrachuda, tá? Aí você não vai conseguir utilizar ela em nenhuma outra preparação. Por isso que precisa de uma pitada de sal ou de açúcar. Eles diminuem o ponto de congelamento. É isso, né, Mori? É só conversando. Renan, me ajuda nas
as minhas pesquisas, tá? O sal ou o açúcar diminui o ponto de congelamento, né, ali nas gemas, e aí a gente consegue descongelar elas como, né, volta normal, como se nada tivesse acontecido com elas, tá? Mas claro, daí vai ter um pouquinho de sal ou de açúcar, vai ter que escrever em cima o que tem, tá? Que pode afetar na sua receita. E aí as funções, né, dos ovos nas receitas. Aqui eu digo função tanto em massa de bolo, quanto em massa de torta, quanto em creme, né? Cada uma se aplica para uma finalidade, tá? Mas eu falo de tudo. Estrutura, tá? Os ovos dão estrutura por causa da coagulação das proteínas, né? O ovo é muito rico em proteínas, né? E aí, junto com a proteína do trigo, tá? Eles se firmam e aí eles formam a estrutura mesmo, né? O que a gente vê ali, firme, segurando, para levantar, né? Um bolo tirada para pegar na mão, né? Uma massa dessa, porque ela formou essa estrutura ali, a proteína se coagulou e se firmou no fogo, né? Com o calor, e aí formou essa estrutura toda dessa massa, né? Desse bolo, dessa torta, ok? Emulsificação, tá? A gema, ela é rica em lecitina. A lecitina é um fosfolipídio, tá? Que é uma gordura lipídio, né? Uma gordura rica em fósforo. E esse fosfolipídio, ele consegue atrair tanto gordura quanto água. E ele junta os dois. Por isso ele é um emulsificante. Por isso que a gema é um emulsificante. Ela junta a gordura e a água nas misturas, né? Sem isso, a gente teria creme separado, né? Com gordura para um lado, água para o outro. Massa também, toda sem... né? A massa nada homogênea, tudo separado. Então, por isso é muito importante os ovos, nesse caso a gema, tá? Crescimento, né? Toda vez que a gente incorpora ar nos ovos, né? As claras conseguem incorporar até 8 vezes o seu volume, né? Com ar. E as gemas até 4 vezes. Então, toda vez que a gente incorpora, a gente incorpora o ar, né? Aí vai pro forno, né? Ou a massa, por exemplo. E aí esse ar vai querer sair, né? Que tá ali dentro aprisionado, e vai fazer a massa também crescer, né? Então, ela cria o crescimento mecânico, né? Nas nossas massas. Amaciamento. A gordura das gemas, ela enfraquece o glúten, tá? Isso é importante para confeitaria, né? Toda gordura e açúcar enfraquece o glúten. O glúten, né, a gente sabe, quanto mais o glúten está desenvolvido, massas mais duras a gente vai ter, né? Então, por isso é bom, porque a gordura das gemas enfraquece esse glúten, aí a gente vai ter uma massa mais macia. Já não é tão bom para panificação, né? Que na panificação a gente quer um glúten mais desenvolvido, um glúten mais forte. Então, assim, né? Por isso é importante entender o que a gente está usando em cada um, né? E como funcionam os ingredientes em cada um, tá? Umidade, muita água, né? Os ovos, eles contêm muita água. Então, mais da metade, acho que do seu peso é água, né? Então ele vai trazer mais umidade para as nossas preparações, tá? Além de sabor, nutrição, porque é muito rico em proteínas, minerais, diversas. Tem uma lista lá que eu li esses dias que era interminável a quantidade de nutrientes e tudo que tem nos ovos. Então ele traz nutrição pra gente também, e cor, tá? A gente pincela, né, a gema, os ovos inteiros em cima de alguma massa. A proteína com a gordura, elas criam essa cor, tá? A mistura desses dois ingredientes ali em cima criam essa corzinha na nossa massa. Por isso que a gente pincela a gema, né, de ovos, por exemplo. No nosso gâteau basque a gente vai pincelar amanhã. Gemas em cima da massa. E pra mim, um dos mais incríveis, né, funções dos ovos aqui, que é o espessamento, tá? Aqui principalmente para cremes. Também por causa da coagulação das proteínas. Então elas se firmam, né, e engrossam os nossos cremes, espessam, aumentam a viscosidade dos nossos cremes, tá? E aí, existem umas fases, né,
pelas quais os ovos passam, né? São 3 fases que eles passam, que o ovo passa até ele, né, finalizar, coagular, ter ali a sua função finalizada, vamos dizer assim, tá? A primeira é a desnaturação da proteína. Toda vez que a gente aplica um ácido, um calor ou uma agitação no ovo, há desnaturação da sua proteína. Quer dizer o quê? Que a estrutura da proteína era de um jeito e a gente aplicou calor, agitação ou ácido, por exemplo, e ela ficou de outro jeito, tá? Por exemplo, aqui, ó, normalmente as proteínas dos ovos, ela tem esse formato de uma molinha, tipo um novelinho assim, de lã, uma molinha, tá? E quando a gente aplica ácido, calor ou agitação, ela se transforma numa estrutura mais chata, mais plana, tá? Por isso que ela muda também o seu aspecto. Quando a gente, por exemplo, aplica agitação na clara, né? Ela é líquida, transparente. A gente aplicou agitação nela, botou na batedeira. Aí ela se transformou numa massa semissólida, com outra característica, né? A gente pega na clara crua, ela é ali líquida, né? Meio viscosa e tal. Pega na clara batida, já tem outra estrutura, outra textura, né? Então ela se desnaturou, né? Mudou a sua estrutura e se transformou em outra coisa, tá? Mesma coisa no calor, ela se firma, né? O merengue, né, vai se firmar, né? E aí vai ser um outro produto no final, tá? E aí, com o calor, né, como eu falei, o calor no fogo também desnatura a proteína. Aí, passou da fase da desnaturação primeiro, tá? Aí acontece a coagulação também pelo calor ou agitação, tá? Quando a gente coloca as gemas, por exemplo, num creme, né, e vai ali mexendo ele também, vai aplicando calor, né, moderado, as proteínas se firmam, tá? Daí elas não tem mais nenhuma... ali ela já terminou a sua função, né, de coagular. Ela se firmou, engrossou o creme, é isso. Ali parou, tá? Então, se desnaturou primeiro, depois ela se coagulou, né, com a ação do calor e ficou ali, né, espessou o creme e terminou a sua função, né, de coagulação, né, de espessar essa nossa mistura, ok? E a cinérese, que é o quê? Quando a gente aplica, por exemplo, calor demais, né, nessa gema, por exemplo, no nosso creme. Provavelmente vocês já aconteceu isso com vocês, já passaram por isso, que é o creme talhado, né, que fica todo separado. Aconteceu o quê? Aconteceu a cinérese, que coagulou demais, né, essas proteínas, e aí ela separou da água, né, a proteína separou ali da água da gema e tem esse aspecto talhado, tá? Isso é cinérese, quebra, né, da proteína. Ou por agitação também, né, quando a gente bate, por exemplo, um merengue por muito tempo, né, ou rápido demais, muito tempo. Normalmente é muito tempo que a gente faz e acontece isso, que ele fica com uma estrutura meio quebradiça, não tem? Provavelmente já aconteceu com você também, comigo também, já aconteceu. Aí ele até começa a vazar água. Aconteceu a cinérese, tá? A proteína coagulou demais e aí ela se rompeu, né? Rompeu a sua estrutura, ela tá perdendo ali já toda a água e aí ela fica com esse aspecto meio talhado, meio quebrado, tá? Importante frisar que toda vez que acontece isso, principalmente no creme, ela perde o seu poder de espessamento, tá? Que é por isso que a gente colocou, né, a nossa gema no creme, entre outras funções, mas principal espessamento, por exemplo, no creme de confeiteiro. Se ela só um pontinho e outro aconteceu isso, ok, passa na peneira, dá para reutilizar. Agora, se o creme todo aconteceu isso, ele perdeu o poder de espessamento, tá? Então, o creme não vai firmar mais, tá? Então, tem que levar em consideração tudo isso, né, das fases dos ovos, né? Não sei se ficou claro para vocês, né? Mas primeiro desnatura por adição de algum ácido, do calor, da agitação. Depois ela se coagula, que a
a proteína firma, tá? E por último, acontece a cinérese, que na verdade não que acontece, né? Só vai acontecer se a gente ou esquentar o creme demais, né? Rápido demais, que elevou muito a temperatura, ou bater, por exemplo, a clara demais, né? Que a gente rompe essa estrutura, ok? Daí acontece a cinérese, o que a gente quer evitar, ok? Sobre os ovos, a princípio é isso aí que eu queria falar pra vocês. Tem alguma outra questão que vocês querem me perguntar sobre os ovos, alguma dúvida? Que daí, senão a gente vai continuar. Aqui, ó, a coagulação por agitação também acontece no exemplo das claras, tá? Quando ela, a clara batida, o merengue, por exemplo, né? Quando a gente bate ele firmou. Vai um pouquinho pro ladinho assim. Não, só pra o pessoal bater a foto. Quando ele firmou, as claras, né? Ela se coagulou, tá? O nome coagulação não é dado só quando ele cozinha, é quando ele se firma, quando ele se firma também, tá? As claras firmes, né, batidas, se coagularam também, tá? A proteína se coagulou. Sempre a proteína que coagula, ok? Querem tirar um print? Acho que já deu certo. Ok? Se não tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos pra massa do nosso gâteau basque. Vamos fazer o nosso gâteau basque. Então assim, ó, hoje a gente vai começar o gâteau basque e amanhã a gente vai terminar, tá? Não tem como fazer tudo hoje, né? Até porque sobrou ali só uma meia hora mais ou menos, não tem como. Então, o gâteau basque a gente vai fazer a massa hoje, vai abrir, vai gelar e amanhã a gente vai colocar na forma, fazer o creme frangipane e vai assar, tá? Só uma perguntinha rapidinho ali. É verdade que não se deve lavar ovos? Por quê? Então, assim, ó, você não deve lavar ovos se você for guardar eles. Tipo, lavei todos eles e botei na geladeira, tá? Porque eles, como eu falei pra vocês, a casca é porosa, ela absorve umidade, né? Então você tá adicionando ali mais umidade nesses ovos e aí umidade atrai micro-organismos, né? E bactérias. Mas, se você vai usar, eu lavo toda vez que eu vou usar na hora, tá? Eu tiro eles da bandejinha, né, da geladeira, aí eu lavo e uso, porque tem cocô de galinha normalmente, né? Eu não sei se os ovos de vocês, mas no meu tem. Os que eu pego às vezes tem cocô, não é sempre, né? Mas às vezes fica. E aí eu lavo eles antes de usar, na hora, tá? Não quer dizer que não pode lavar nunca. Você lava na hora que vai usar. Só não pode lavar eles e botar na geladeira, porque daí eles vão absorvendo tudo que tem, né? Então deve guardar sem lavar? Guarda sem Na lavar caixa? e lava na hora que for usar, né? Tirei, já lavei, abri, assim, tá? O gâteau basque é uma torta, né? Ou bolo basco, ou torta basca, né? Francesa, do País Basco. Que agora eu não sei exatamente se ele fica ali na região mesmo da França, eu acredito que sim, no território francês, ou se é um país que pertence à França em outra região, tá? E ele é muito, muito saboroso. Eu fiz, né, e comi, experimentei aquele dia. É uma comunidade autônoma no norte da Espanha. Mas se eu não me engano, hoje em Bem dia não próximo da sei, mas França. antigamente era território francês. Só joguei no Google rapidinho. Né? Não, sim, É que é bem na divisa ali com a na França. divisa com a França faz divisa com a Espanha, Sim. né? É na divisa lá em cima, tá? Mas chama-se País Basco. Eu não sei se realmente é um país ou só um nome, né? Que é País Basco e tal. Mas que seja, na região ali francesa, né? E Espanha. E ele veio de lá e ele é bem famoso. Recheado com creme frangipane, mas também pode ser recheado com geleia de cereja, tá? Eles ou recheiam com um ou com o outro. Mas pode rechear com o que quiser, né? Teve uma seguidora minha que falou que queria rechear com geleia, mas por cima do creme frangipane. Então, olha, essa ideia amanhã eu mostro pra vocês. Não vou botar geleia amanhã, mas, né? Botar o creme frangipane, uma geleia e a massa pra fechar, né? Vai ficar, ó, top. E ele é muito facinho de fazer, tá? É muito simples, não tem muito segredo, não. E o sabor, assim, é
Surpreendente. Só uma perguntinha dos ovos ainda, né? Então, Pode falar. já ouviu falar que se lavar antes e guardar, você tira a proteção do ovo e que o recomendado é lavar só quando for usar os ovos? Que é o que tu comentou ali, né? Não tira a proteção. Não é que tira a proteção dos ovos, né? É que a casca ela é porosa. E cada vez que a gente vai lavar, a gente vai adicionando umidade, né? E ela vai absorver essa umidade e pode ter aí proliferação de micro-organismos, tá? Mas pegou do mercado, guarda na geladeira, tá? Direto. Passa um álcool na embalagem, né? Põe na geladeira, tá? E aí tira da geladeira, deixa em temperatura ambiente, lava a casquinha, né? Só pra tirar se tiver alguma sujeira de galinha e abre, tá? Faz assim. Não precisa ficar lavando antes. Por causa disso que a gente não lava. Ok? Então, ó, manteiga amolecida, tá? Essa massa, ela é muito delicada, tá? Ela, não sei se vocês estavam aqui comigo na live aquela vez da Linzer Torte, né? Que é a torta Linzer austríaca. E ela é tão delicada quanto a Linzer Torte. Então, amanhã na hora de abrir vocês vão ver. Por quê? Porque ela tem uma quantidade bem grande de manteiga, tá? Manteiga e gemas. Então vai deixar essa massa bem delicada, tá? Bem quebradiça, porém ela fica fofinha depois que a gente assa, tá? Não fica assim fofinha que nem um bolo, mas fica mais macia, tá? Não é fofinha a palavra certa, é macia. Então, por causa desses ingredientes. Lembra, né? Ó, amaciamento, quanto mais gordura, mais amaciamento nas nossas massas. Aqui eu tenho manteiga em temperatura ambiente e açúcar refinado, tá? Vai batendo até esbranquiçar. Vou falar agora porque... Dá pra ver ali dentro da batedeira, né? Dá. O pessoal perguntando quando é que a receita vai sair. Eu vou falar. A receita vai junto hoje à noite com a live que eu vou deixar salva até as 22 horas, tá? E também no Telegram só vai amanhã, porque daí eu vou botar ela completa junto com o creme frangipane e tudo mais, tá? Mas hoje a receita da massa eu já posso colocar se vocês quiserem. Agora que eu tenho gemas e também extrato de baunilha, tá? Esbranquiçou um pouquinho, né? Esse aqui é o método cremoso, tá? A gente pode fazer massa pelos dois métodos, cremoso ou sablage ou cremage, tá? Sablage que faz a areia, né, com a manteiga gelada e o açúcar e o trigo secos, né? E depois adiciona os ovos, ou a cremage que é manteiga e açúcar primeiro, ovos e por último o trigo, que é o que a gente vai fazer aqui. Dois resultados diferentes, tá? Perguntinha então, quando faço o bolo pelo método cremoso, ao adicionar os ovos ele talha, sabe por quê? Olha, normalmente é temperatura ou muita agitação, tá? Lembra do... Aqui, ó, cinérese, ela acontece... A cinérese não, a desnaturação, né? Acontece pelo agitamento, né? E também pelo calor. E quando às vezes a gente bate demais, né? Muito rápido, ou às vezes os ingredientes estão em temperaturas um pouco diferentes, né? Um muito gelado, outro em temperatura ambiente, por exemplo, pode acontecer isso de talhar assim, de separar. Mas é uma espécie de cinérese que aconteceu ali, separou as proteínas da água, tá? Por isso que ele talhou, ok? Mas ele afeta um pouco na estrutura final, sim.
mas não é perdido. Você pode continuar, adicionar os trigos, né? O trigo e os outros ingredientes que ele vai formar uma massa. Mas ou bateu demais ou muito rápido, ou diferenças de temperatura. Mais cremoso, tá vendo, ó? Não tá separado, ó. Pra ver, né? Agora eu vou adicionar o trigo, tá? Aqui eu tenho trigo, raspas de limão, uma pitadinha de sal e fermento químico em pó, tá? Essa massa vai, fermento, vai ajudar ela, né, a crescer um pouquinho, a ficar um pouquinho mais fofinha também, tá? E ter um aspecto assim mais uma textura um pouquinho mais fina, né, na boca, que nem eu falei, que é uma massa não de torta, né, dura, crocante, zona, não, ela é uma massa mais delicada, né? Então o fermento ele ajuda nisso, por isso que a gente coloca fermento em várias massas de torta, tá? Pessoal, então por isso pode bater com o globo da batedeira ou tem que ser raquete? Não, aí a gente só quer misturar os ingredientes, tá? Com o globo da batedeira a gente vai adicionar muito ar, não é isso que a gente quer. Aí depois, se a gente adiciona muito ar e a massa, por exemplo, é uma massa de torta, que não é estrutura de bolo, né? Pode ser que ela se colapse, né? A gente adiciona ar, vai ficar borrachuda, vai ficar meio... porque daí, né, o ar vai começar a crescer, ela não vai ter estrutura pra segurar, né? E aí ela colapsa. E aí, com o batedor globo, pode acontecer isso, né? Pode acabar adicionando ar demais e fazendo com que essa massa fique um pouco estranha, tá? Então, bolo é uma coisa, você quer massa de torta com uma textura mais fina, mais fofinha um pouquinho. Mas não é bolo, a gente só quer misturar os ingredientes. Qual que é a marca da tua batedeira? Essa aqui é uma Arno. Adicionar o resto do trigo. Ô, colega, vai soltar? Também, esse que faz com a mão direita. Tá fazendo lado contrário. Restante do trigo, a gente faz em 2 vezes, que é pra incorporar um pouquinho melhor, tá? Aqui vai as minhas raspinhas de limão também. Uma Arno, Planetária Arno, muito boa, mas a velocidade 1 dela já é muito rápida.
só quer misturar, né? Como eu falei, a gente só quer misturar. Até que o trigo esteja incorporado. Eu vou misturar o resto na mão. E é isso aí. Não vamos demais, porque senão a gente não tem gema que salve aqui o trigo muito desenvolvido. E nem gordura. Massa de torta, né? A gente não quer trigo desenvolvido. Nem massa de torta, nem massa de biscoito, nem massa de bolacha, nem massa de bolo. Isso aí. Agora eu vou mostrar aqui como eu abro pra vocês. Eu abro ela tá muito mole, tá vendo? Não tem como abrir com trigo na bancada, né? Ela tá muito... Ela cola, né? Então não tem como abrir ela com trigo na bancada. Então eu pego duas folhas, ó, de papel manteiga. Eu sempre faço assim com massa agora, porque eu acho que é a coisa mais fácil desse mundo. E aí eu vou dividir ela em duas, tá? Vou dividir ela em duas partes. Só que uma das partes eu vou pegar um pouquinho mais que a outra, tá? Então eu divido, ó, no meio, mais ou menos. Só que uma das metades eu pego um pouquinho mais, que é a parte da base. A outra é a parte do topo, tá? Por isso que eu tô pegando mais pra uma do que pra outra. Pra base eu vou precisar de mais. Daí eu ponho o outro papel manteiga em cima, ó. Pega, Renan, pra mim o aro, tá lá em cima do... Aí, ó, um arozinho pra... Eu vou usar esse aro aqui pra fazer a minha torta, tá? Normalmente ela é feita nesse tipo de aro aqui, baixinho, tá? Ela tem 2,5 de altura, mais ou menos. Acho que uns dois. Só que pode fazer em aro de torta normal, aquele, né, com sanfonadinho do lado, pode fazer em qualquer forma, tá? Aí eu vou só depois analisar aqui o tamanho que eu tenho que abrir pra ela caber ali certinho, tá? E eu vou abrir, essa massa, ela é mais grossa um pouquinho, ela não é que nem as massas de torta que normalmente a gente faz com 3 ou 4 milímetros de espessura. Essa daqui tem 5 milímetros de espessura, tá? Até um pouquinho mais pode fazer, com 6 também. Só uma perguntinha, ele comentou que o vídeo parou, você bateu na batedeira ou misturou a farinha na mão? Primeiro eu bati na batedeira, mas eu não bati, eu só misturei rapidinho até o trigo se incorporar. E o que não incorporou eu misturei na mão. Depois vai ficar disponível até as 10 horas, né? Dá uma olhadinha que pra tá certo. Ele cortou por causa da internet, né? Mas na hora que tu acho que vai ficar completinho aí. Mas agora a parte daqui do papel manteiga pegou? Tudo certo. Com a massa? Uhum. Eles têm que falar ali, né? Se pegou. Sim. Tá travando demais, que uma outra comentou. Tem que ver que às vezes a internet é um pouco estável. Senão eu espero. Nossa internet hoje aqui tá, olha... Essa semana, na verdade, né? Tá toda meio bugada a internet, né? O Renan também não tá conseguindo trabalhar direito. Pena. Ó, abri ela com 5 milímetros de espessura, tá vendo? Não pode ser muito fina, tá? Porque ela já é uma massa muito delicada. E se abrir muito fina, amanhã vamos penar, tá? E aí assim eu vou gelar ela, no mínimo 1 hora, tá? Eu vou deixar de um dia pro outro, né? Vou botar assim na geladeira. E aí amanhã a gente abre, mas no mínimo 1 hora, tá? É uma massa muito delicada, muito sensível, então a gente precisa desse tempo na geladeira, ok? Esse aro é 20 centímetros? Esse aro é 18. Agora eu vou fazer a segunda parte do topo. O pessoal comentando que uns que tá tudo certo, hein? Às vezes tem internet também dos dois lados, né? Às vezes uma tá um pouco mais. Mas enfim, vai estar gravado ali depois.
Só pra dar uma mas eu acho que consultada. mesmo que fique gravada, ela se cortou ali, ela corta na internet. Se ela deu instabilidade, ela corta o que tava fazendo também. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Que daí eu repito. Opa. Ó, isso aqui vai ser a parte do topo, tá? Eu coloquei um pouquinho menos de massa aqui. Mas também pode abrir ele mais grossinho, tá? Com 5, 6 milímetros de espessura. Ó, eu vou girando, ó. E eu consigo abrir ela mais redondinha e mais nivelada, né? Ai, com essas raspas de limão, essa massa é muito boa. Tu não comeu, né? Isso, ó. O meu teste. Renan não comeu. Nem meu sempre teste. traz Só pra eu. mim. Hã? Nem sempre traz pra mim. Tu vê, né? Levei lá pra minha mãe. Nem um pedacinho. Tu vai comer amanhã? Vai. Tá valendo. Ó, tá? E esse aqui vai ser a parte de cima. E aí eu vou levar as duas pra gelar. Como eu falei, eu vou deixar de um dia pro outro, tá? Mas no mínimo 1 hora, se você estiver fazendo em casa, né? Mínimo 1 hora na geladeira, os dois. Ok? E aí amanhã a gente vai continuar, então. Vou fazer o creme frangipane, tá? Que é um creme de amêndoas. A base é o creme de confeiteiro, mais farinha de amêndoas, rum e manteiga. E aí vamos mostrar a montagem, né? Como é que funciona e vamos assar pra ver como é que fica esse gâteau basque. Cheio de gemas. Vai ficar top, com certeza. Vai. Ok, pessoal? Então, nos vemos amanhã, tá? Não Deixa eu comentar ali esqueçam da aula, né, pessoal? da Como é que acessa? Masterclass, da Masterclass da Confeitaria Francesa, tá? Já teve a aula 1 e 2 liberadas, dá pra acessar lá pelo link da minha bio, tá? Dá pra assistir as 2 aulas. Sexta-feira vai ser a 3ª aula e na segunda-feira que vem é a 4ª aula, tá? Na segunda-feira que vem que abre as inscrições pro curso, né? O curso Dominando a Confeitaria Francesa, tá? Mas eu explico tudo isso, né, sobre o curso na 4ª aula, na segunda-feira mesmo, o que vai ter, o que não vai ter, que desconto que tem, tudo mais, tá? E aí, ainda essa semana temos as lives à noite, tá? Hoje, amanhã, sexta-feira, semana que vem também vamos ter lives à noite, segunda, quarta e sexta, tá? Mas a Masterclass vai durante essa semana só, tá? As aulas gravadas. Então dá uma olhadinha no seu e-mail, né? Qualquer coisa entra no canal do Telegram também, tem o link para acessar, tá? Tem todas as informações lá e você pode deixar o seu comentário, não só comentário, mas alguma dúvida, né? Da Eclair, por exemplo, lá no próprio site, né? Da Masterclass. E na sexta-feira também, na 3ª aula, eu também ensino uma receita, tá? Uma que eu fiz, né? A partir de bases de confeitaria francesa, para mostrar que a gente pode fazer qualquer coisa com as receitas bases de confeitaria francesa, né? Que foi o que eu falei pra vocês, né? Pra gente dominar uma confeitaria, a gente precisa saber dos ingredientes, saber como eles interagem entre si e saber as funções e, né, do que eles são feitos, compostos, como é que eles reagem, etc. A gente precisa conhecer as técnicas e também saber fazer as técnicas corretamente, né? Executar as técnicas corretamente e também saber algumas bases de confeitaria, tá? Para fazer aí adaptações, criar, modificar e etc, tá? Então, nos vemos amanhã na live, quem vai estar aí comigo, né? Pra gente terminar o gâteau basque, tá? E na sexta-feira, na live à noite, a gente vai temperar chocolate, beleza? Então, até amanhã. Beijo!